Pode bater. Tertúlia. Meu boa tarde. Hoje nós temos aqui o fenômeno projetivo ambivalente dentro da parafenomenologia. Nós falamos sobre 32 fenômenos parapsiconexos, principais ou ambivalentes. Tem uma listagem aí na taxologia. Dentre essas técnicas, tinha alguma ou algumas que seriam melhores do que você Não, tem hoje? o que eu queria era a mesma coisa que eu queria ver daqueles negócios que o Nostradamus usava, que é o processo bioquímico junto com o mineral, para fazer a materialização por causa da ectoplasmia. Sim. Então, existem processos que nós misturamos as coisas. Então, por exemplo, o ectoplasma botânico, o ectoplasma subhumano, o ectoplasma humano. Você junta isso que facilita certos processos de tangibilização. Mas eu não sei mais os detalhes como é que era, pelo seguinte, teria que arranjar as plantas adequadas para isso. E os minerais também Uma adequados. retrocognição, não daria para fazer isso? Não, eu Acessar as tentei, eu informações? procurei na Europa, tem até livro aí que eu comprei para ver se achava a planta igualzinha, não tem, isso tudo sumiu. Por isso que eu falo, tem um monte de planta que já sumiu antes dos animais, o povo não está sabendo disso. Porque se o negócio não existiu, ninguém sabe mesmo. Você está entendendo? Porque não ficou nenhum resquício, nenhum documento, não há indício. Mas por exemplo, Não há vestígio. nessa condição das técnicas, haveria algumas técnicas que seria muito mais fácil a pessoa se projetar? Não é mais se fácil. aplicasse? O que eu queria era pegar o troço grosso, fora da vontade. Então, por exemplo, pegar o problema de botânico e mineral e julgar na pessoa para ver. Então, o que é que eles usavam para se alimentar, etc. Eu falo disso tudo lá no livro. Mas isso tudo é secundário, isso não é essencial. Agora, eles faziam isso porque poderia potencializar, principalmente do ponto de vista psicológico, né? Sugestão, uma opção de coisa nesse sentido. Mas a rigor, não. Agora, como eu tinha que falar mesmo, a verdade nossa, aquilo que interessa, que é a volição, é a vontade, é a voliciologia que manda, o resto tudo é bobagem. Então, o problema é dispensar isso tudo. Mas eu queria para dar nome aos bois, explicar o que já houve, como é que era, tal. Eu sei de algumas coisas que eu nem cheguei a escrever. Mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho os dados. Não adianta falar muito. Só no escuro, no ar, isso não resolve. Agora, para mim, realmente tinha, porque eu lembro da situação, por exemplo, aquelas 3 árvores que a gente colocava, elas se inclinavam. Ficava lá. E outra coisa, aquele negócio que eu plantava, que era uma perene, aquilo aguentava até a neve. Agora, o que se passa? Você juntava aquilo e tinha os problemas, os minerais. Os minerais, por exemplo, a meu ver, aquele negócio das pedras do homem que passou na minha perna, que acabou com a dor, a revulsão, que eles chamavam. Hoje ainda tem esse nome também, revulsão. Isso aí, para mim, tem relação com isso. Por causa do processo de ectoplasmia. Entende? Então, quais são os fenômenos bioquímicos, fisiológicos, ou mesmo até patológicos, ou terapêuticos, que você juntando essas manifestações fenomênicas, você pode potencializar a prática do processo extrafísico e da exteriorização da ectoplasmia. Isso tudo aí está para ser feito. Eu não sei como é que é. E eu não vou chutar a coisa. Agora que eu sei que tem, tem. Por exemplo, eu li tudo que o Swedenborg escreveu para me ver, porque ele era o cara que tinha lido tudo. Não achei nada. E nada que ele tem. Olha que eu fiz viagem até em Branact, lá, os negócios da Pensilvânia, tudo isso, para encontrar com os caras de lá, onde tinha maior repositório e acervo das coisas de Swedenborg. Eu não achei nada. É tanto que os principais livros dele, nós temos tudo aí, inclusive o dicionário básico mesmo, aquele que é confiável. E ele fala lá, na situação, sem falar em ectoplasmia, sem nada, mas é ectoplasmia, o problema de sair do corpo dele, que ele via, ele sentia, via a coisa toda. Ele foi o primeiro médico ectoplasta falando sobre ectoplasmia sem falar, sem conhecer o termo. Que isso só depois, muito tempo do século XIX para XX, é que se começou a usar por causa do Robert Richer. O Charles Robert Richer. Robert. É o tal negócio.
Agora, o que eu vejo é que todos